Então, pessoal, bom dia para todo mundo. Passando aqui para relembrar para vocês o que é o trovadorismo. O trovadorismo é uma estética literária que surge na Idade Média, na Baixa Idade Média, ali por volta do século XII. Ela tem uma origem francesa, na região sul da França, região de Provença. Daí chama-se também de cantiga provençal, pelos seus posteriores compositores. E essa cantiga provençal ela acabou estabelecendo o que é chamado de finamour, ou foi chamado de amor cortês a partir do século XIX, que é a estética da amada, de uma condição nobre e elevadíssima, perfeita de tudo, 10-10, né? Perfeita nas qualidades físicas, sociais e nas qualidades morais também, e um eu lírico que fica preso de amor por essa mulher, mas sabe que esse sentimento não vai ser correspondido, e isso, portanto, gera um sofrimento muito grande, que é a coita, né? A chamada coita de amor. Então, é um eu lírico que sofre, que se vê sempre como angustiado, como tristonho, como infeliz, porque foi tomado por esse sentimento e sabe que essa correspondência não vai acontecer. Então, essa estética, surgida no século II, no sul da França, chega em Portugal, também ainda no século XII, no final do século. Portugal havia acabado de tornar-se um país independente, havia toda uma questão de afirmação de identidade nacional, e junto a isso cria-se esse projeto de estabelecer uma, uma cultura portuguesa, e essa cultura também, na cultura literária, usa do estilo provençal na composição das cantigas. A primeira registrada, pelo menos até onde se sabe, é a chamada cantiga da Ribeirinho, da Guarvaia, de 1189 ou 98, não tenho muita certeza, não há muita certeza com relação à datação, mas é final do século XII. E a partir daí nós temos uma série de produções, centenas de cantigas, que são produzidas em duas temáticas, a temática lírica e a temática satírica. Na temática lírica serão as cantigas de amor e amigo, nas satíricas as de escárnio e maldizer. As cantigas líricas, né, que já está se falando de lirismo, dessa expressão subjetiva, do sentimento que se tem por dentro, geralmente sentimento amoroso nesse caso, você vai ter a de amor, que segue esse modelo provençal. Então você tem uma mulher idealizada, perfeita, inacessível. Você tem um lírico masculino que expressa todo o seu afeto e esse sofrimento pela mulher que a tem e que ele não tem. Portanto, cultiva a coita de amor. E dentro desse contexto, no caso português, você vai ver muito nas cantigas líricas o uso da redondilha maior e também o uso do refrão, que não era uma característica muito comum das cantigas provençais, mas que vai fazer parte da cultura das cantigas galego-portuguesas. Lembrar que todas elas são escritas em galego-português, que era a linguagem usada na época, ali do século XII, XIII, em Portugal. Depois você tem as cantigas de amigo. Essas cantigas já têm um tom diferenciado, porque, primeiro, que é um eu lírico feminino, segundo, que essa voz lírica da mulher que canta não é uma mulher da nobreza, não é uma mulher da elite, é uma mulher comum do povo, geralmente uma camponesa. Terceiro, que ela canta sobre uma relação que existe, né? Essa correspondência amorosa do amigo acontece. O que ocorre é que o amigo que essa mulher ama, lembre que amigo nessa cantiga não é amigo, amiguinho, é namorado, é amante, né? Esse amigo que é cantado na cantiga, ele se ausenta por alguma razão, e a amiga fica então como tema da cantiga expressando a saudade do amigo que partiu e o desejo, claro, de que ele retorne, de que ele possa vê-lo novamente o mais rápido possível. Então essa cantiga tem a correspondência amorosa acontecendo. Esse amigo também é um homem comum, um homem do povo, não é um homem da nobreza. Uma outra característica diferenciada é que nessa cantiga você tem um número maior de personagens que aparecem. Você tem a amiga às vezes se expressando com relação à natureza, ela fala com as árvores, os animais, os pássaros, com o vento, com o mar, perguntando sempre pelo amado, né, quando é que ele retorna. Em outras cantigas ela tem uma amiga confidente, com quem ela vai abrindo seu coração e falando do amor, da saudade que ela está sentindo. Em outros casos você tem um interlocutor que passa e vê a amiga e pergunta o que ela está fazendo. Ela: estou esperando meu amigo, então não é identificado, mas ocorre meio que um diálogo.
E em outras você vê a mãe, né? E a mãe geralmente aparecendo como um obstáculo. A mãe geralmente repreende a filha por estar cultivando esse sentimento amoroso, esse desejo de saudade, de rever o amigo. Também é comum identificar as cantigas de amigo pelos temas, né? Existe, por exemplo, as cantigas da alba, que são os temas do amanhecer. Né? Está no ambiente de amanhecer, muitas cantigas têm esse ambiente, então chama-se cantiga da alba. Também cantiga da barcarola, que geralmente se acontece próximo ao mar, ou alguma região marítima. Então, o uso das embarcações, né, retratado na cantiga. Outro tema também comum é da chamada cantiga de romaria, onde ela está geralmente com amigas e numa romaria, numa procissão religiosa, falando sobre essa questão da saudade do amigo. Então seriam essas as características. A cantiga de amigo ela tem uma estrutura muito simples, né? Ela geralmente tem uma característica do paralelismo, que os versos se parecem, geralmente é uma mudança só no final do verso para dar um tom diferenciado, mas é uma estrutura simples, não é complexa, e também o uso da redondilha menor. Né? Algumas vezes você vê uma recorrência. Tá? Lembrar que isso não é uma regra, né? É uma tendência que virou costume. As cantigas de amor em redondilha maior e as de amigo em redondilha menor. Né? Tornou-se uma coisa corriqueira de acontecer, mas não era uma obrigação compor nessas métricas. Do lado das cantigas satíricas, o nome já está dizendo, né? São cantigas já que têm como foco a ridicularização, a exposição ao ridículo de alguma pessoa ou alguma situação, ou alguma pessoa em alguma situação exposta ao ridículo. Você tem a infidelidade dos membros da corte. Às vezes também muitas cantigas retratam um trovador que foi fazer a execução da trova, mas não foi muito feliz, e aí ele cai no ridículo pelos seus pares. Então são esses tons de zombaria, de gracejo, como o nome já está dizendo, sátira. Essas cantigas têm uma subdivisão em escárnio e maldizer. Basicamente a distinção entre elas, já que ambas são cantigas de ironia, de sátira, de ridicularização, é que a do escárnio é uma ridicularização mais sutil. Né? Nessa cantiga de escárnio, a exposição ao ridículo ocorre de uma maneira velada, de uma maneira insinuada, existem, portanto, muitas ambiguidades, jogos de palavra, trocadilhos, né? Evita-se identificar a pessoa que está sendo ridicularizada. Então, nesse tom mais sofisticado e também mais suave, mais indireto, nós teremos a cantiga de escárnio. O maldizer já seria a cantiga mais escrachada, com a linguagem menos rebuscada, pelo contrário, mais direta, inclusive mais ofensiva, com palavras chulas, termos de baixo calão, que mostrariam um claro tom de fazer uma sátira baixa, né, de baixo nível, de baixa qualidade, por assim dizer. Então, seriam essas as distinções. Portanto, você tem, de novo, nos modelos líricos, que é essa expressão do sentimento, geralmente sentimento amoroso, cantiga de amor e de amigo. E no satírico, cantiga de escárnio e maldizer. Além desses textos trovadorescos, você também tem na Idade Média as novelas de cavalaria, que são agora textos em prosa, não mais poesia, são prosa, né? E que são as narrativas das histórias medievais dos cavaleiros andantes defendendo as donzelas contra os dragões e as criaturas terríveis desse mundo. O nome novela ocorre por conta do fato de que as histórias, né, que iam sendo contadas desse cavaleiro, por caírem no gosto da população, se criavam várias histórias. Né? Então criava-se um circuito de histórias envolvendo aquele protagonista, ou seja, né, havia uma história e depois colocava uma nova história, uma nova aventura ao lado dessa, e iam se compondo várias dessas. Então cada nova história, uma novela, né, uma nova pequena história que ia acontecendo, compunha a novela de cavalaria por conta do protagonista que é o cavaleiro medieval. É bom perceber que nessas novelas também nós temos aquele elemento da cultura medieval da vassalagem amorosa. Esse conceito de vassalagem amorosa ele é uma aplicação do conceito social da vassalagem feudal, quando alguém se coloca diante de um superior, né, o seu suzerano, e aí essa prática do mundo medieval ela vem para a literatura. Você percebe isso muito nas cantigas de amor. O eu lírico sofrido se coloca como um vassalo, um serviçal,
da amada que ele quer exaltar, e na novela de cavalaria, quando o cavaleiro se coloca como um fiel servidor da dama que ele jurou proteger, guardar, defender, lutar por ela. Né? Então, esse compromisso de fidelidade encarna na prosa da novela de cavalaria a vassalagem amorosa. Dentre os ciclos de novela de cavalaria, nós temos os mais recorrentes, os mais conhecidos, o ciclo clássico, que ainda se inspirava em heróis da antiguidade greco-romana, o ciclo carolíngio, que criou histórias envolvendo o rei Arthur, envolvendo o rei Carlos Magno e os seus 12 cavaleiros, os 12 pares da França. E aí também o ciclo arturiano, esse sim, né, com o rei Arthur, também chamado ciclo bretão, por causa da região, claro, da Bretanha. E o ciclo arturiano sendo o mais popular, o mais famoso, que gerou, né, o maior número de histórias e versões de histórias. É o ciclo de Camelot e da rainha Guinevere, e do Lancelot, e do Galahad, e da Fada Morgana, acho que é Fada, né? Fada Morgana, e da busca do Santo Grau, né? Busca do cálice sagrado, em que Jesus já havia realizado a última ceia. A demanda do Santo Grau é talvez a novela de cavalaria mais conhecida, e a figura do rei Arthur constantemente sendo utilizada até hoje para protagonizar uma infinidade de obras artísticas, livros, músicas, filmes, né, todos envolvendo essa figura do rei Arthur. Por fim, além desses textos literários mais fictícios, nós temos também outros textos medievais que são interessantes, talvez mais para informação histórica ou social, né, do período medieval, mas que não têm talvez o valor literário mais refinado, que são os cronicões, os relatos, as crônicas dos atos dos governos, dos vários governos europeus, os nobiliários, que contam as histórias, na verdade não contam histórias, fazem registros das famílias nobres, nascimento, casamento, filhos, morte, é um registro de famílias da nobreza europeia, e os agiógrafos, ou as agiografias, que são os relatos das histórias, das vidas dos santos, né, recheados ali de elementos miraculosos, segundo a percepção da igreja, para, claro, né, conhecimento e instrução dos fiéis, para que seguissem os exemplos daquelas vidas consagradas a Deus, que puderam ser uma vida muito útil. Então você tem uma série de histórias dos santos da Igreja Católica contadas dessa forma. Portanto, mais uma vez, a literatura, para resumir, a literatura medieval, ela surge nesse contexto da Idade Média, dessa forte cultura feudal, do poder particularizado, da sociedade de hierarquias, da visão teocêntrica dessa sociedade e do compromisso de vassalagem, né, no mundo medieval, como dizia o Mark Bloch, meu sendo parafraseado aqui, todo homem é homem de outro homem, né? Todo mundo estava a serviço de alguém. Então essa ideia de vassalagem, de estar a serviço de, é uma característica muito comum da cultura, da mentalidade medieval. E dentro do campo literário, nós temos o surgimento da literatura provençal, composta pelos trovadores e executadas por eles ou pelos jograis, que eram intérpretes das várias cantigas trovadorescas, sendo essa cantiga inicial, né, a cantiga provençal, o finamur, sendo executado no ambiente da nobreza, nas cortes, no palácio, no castelo. E a partir dessa literatura provençal, que se espalha pela Europa, chega em Portugal, nós vamos ter a produção da poesia lírica portuguesa, e a partir daí o início da literatura em Portugal, né, dessa literatura já marcada pelo país independente, pelo uso do galego-português, e os dois modelos básicos, as cantigas líricas e as satíricas. Líricas, cantigas de amor e de amigo; satíricas, cantigas de escárnio e de maldizer. Além dessa produção poética, nós temos também a prosa, a narrativa das histórias de cavalaria, que são as novelas de cavalaria, com os ciclos clássico, carolíngio e principalmente, mais uma vez, o ciclo bretão,
E, por fim, temos outros textos medievais, como os cronicões, os nobiliários e os hagiógrafos. É isso, uma revisãozinha básica de literatura medieval para quem quisesse, para quem precisasse. Ok? Obrigado, jovens. Até a próxima. Bom dia.